Olá meus amigos, o meu nome é Marisa, bem-vindos ao meu canal Caminhada com Deus. Amigos, o nosso tema hoje é os falsos profetas e o seu falso evangelho. Há muitas pessoas que ainda se deixam ser enganadas por um falso evangelho. E é sobre isto que nós vamos falar hoje. Eu vou-vos dar uns testemunhos. Eu mesma já estive numa denominação que eu achava ser de Deus, que eu achava que servia a Jesus, que pregava a palavra, mas depois, graças a Deus, eu acordei e eu me libertei desta prisão. Mas primeiro eu gostaria de vos pedir, não se esqueçam de se inscrever, de ativar o sininho. Eu não faço os meus vídeos com a mesma regularidade, eu não tenho um dia certo para fazer vídeos, né? É conforme calha. Eu tenho um outro canal em alemão, eu tenho 4 trabalhos, um filho, mãe solteira, muitas coisas para fazer. Então eu faço os meus vídeos quando dá. Mas ainda assim eu faço com muito amor e tudo para a honra e glória do Senhor. Por isso, não te esqueças de inscrever, de ativar o sininho, dá o teu like, comenta e compartilha. Isto ajuda o canal a crescer. Agora, os falsos profetas e o falso evangelho. Infelizmente, o que mais há agora são pessoas a dizer que pregam o evangelho, que servem a Deus, são denominações, canais, não importa, pessoas que se escondem por detrás da Bíblia, por detrás de versículos até, versículos bíblicos, para se promoverem a si mesmas, não é? Elas se autodenominam profetas, autodenominam pessoas usadas por Deus, com muitos dons, pessoas extremamente espirituais e infelizmente muitas pessoas caem nesta armadilha. Eu fui uma destas pessoas. Eu estava numa denominação que é muito conhecida, mas eu não vou dizer o nome, em que eu pensava mesmo estar no caminho certo. Eu preciso dizer, eu ainda não era cristã. Eu acreditava em Deus, né? Eu sei que muitas pessoas dizem a palavra crente como verdadeiros cristãos, mas eu pessoalmente não gosto desta palavra. A palavra crente para mim não denomina um cristão, não é? Então, se tu usas a palavra crente para cristão, peço-te desculpa se tu te sentires ofendida quando eu usar a palavra crente, mas eu acho que há uma grande diferença ainda entre ser crente e ser cristão. E eu, naquela altura, podia dizer que era simplesmente uma crente. Eu acreditava em Deus, né? Eu sabia da existência do Senhor. Eu já tinha visto muitas experiências, muitas manifestações espirituais, né? Como pessoas a serem libertas. Eu era uma delas, ainda não estava totalmente liberta, mas já tinha vivido esta experiência, já tinha vivido muita coisa com Deus, só que eu ainda não era verdadeiramente cristã. Pois é. Então eu estava numa denominação à procura de ajuda, eu queria ser liberta e eu achava estar nos caminhos do Senhor. Até ao dia em que eu disse, não, eu vou sair daqui, isto não é mais para mim. O que aconteceu? Na fase da minha libertação, eu ia a esta igreja, somente a esta igreja, porque o meu alemão ainda não era muito bom, porque eu não sabia aonde encontrar ajuda, e então eu ia a esta igreja, que era bastante longe da minha casa. E uma vez numa conversa com o pastor, ele disse-me, Marisa, se tu quiseres ser liberta, então tu tens que vir sempre a esta igreja, tu tens que fazer os nossos propósitos para tu seres liberta e continuares liberta. Aí foi o ponto em que eu disse, não, eu não faço mais isto. Ao regresso à minha casa, eu falei com Deus. Eu disse a Deus, Deus,
Eu não aceito que para eu ser liberta, eu terei que ir somente a esta igreja. Eu terei que fazer somente as coisas que estas pessoas me dizem para fazer, para ser liberta e para me manter liberta. Pois quem liberta és tu, Senhor, e tu estás em todo lugar. E és tu que me libertas, não são estas pessoas. Eu não estou a dizer que o Senhor não use pessoas para nos ajudar. Não é isto que eu estou a dizer. Também não estou a dizer que já não hajam profecias. Os profetas, como antigamente, no Velho Testamento, isto já acabou. Mas ainda há o dom de profecias. E eu acredito nisto. Eu acredito neste dom de profecia, sim. Mas quando chegou ao ponto que este pastor disse-me bem claro que para eu ser liberta, teria somente que ir àquela igreja, e eu ainda lhe disse, mas eu moro muito longe, o meu filho é pequeno, eu não consigo. E ele disse, nós temos muitas igrejas por aí, eu vou tentar ver, eu vou ver aonde é que há uma igreja mais perto. Assim, o importante é que a Marisa continue a vir somente à nossa denominação, não é? Então foi aí que eu pensei, não vou fazer isto. Eu até nem disse nada ao pastor, disse, eu vou ver, tá bem, eu vou ver. E falei com Deus e disse a Deus, se eu tiver que ser liberta, Senhor, se tu quiseres me libertar, tu vais me libertar aonde eu estou. E eu não vou ter que sair de propósito àquela igreja para ser liberta. E foi aí que o Senhor me libertou. O Senhor me libertou quando eu estava na minha casa, quando eu estava no meu quarto, na minha cama, a dormir. Foi aí que eu fui liberta. Este testemunho já está aqui no canal e vocês podem ver. É um testemunho que é muito bonito, que nós vemos realmente quando o Senhor age, quando nós nos entregamos totalmente à sua dependência. E infelizmente é isto que os falsos profetas fazem. Eles tentam nos prender numa armadilha, numa artimanha, numa manipulação e tentam nos fazer acreditar que somente com eles é que nós vamos conseguir chegar a Deus, como se nós ainda precisássemos de algum mediador até ao nosso Deus. Não! Nós já temos Jesus Cristo que morreu por nós na cruz, não é? E nós podemos chegar a Deus através de Jesus. E até Jesus nós não precisamos de ninguém. É claro que nós precisamos de ajuda, de orações dos nossos irmãos, mas não de uma maneira que muitas pessoas acreditam, que só através daquela pessoa, só através daquela oração é que tu vais ser ouvida por Deus. Eu mesma já pensei várias vezes assim. Eu mesma já pedi várias vezes à minha irmã, ora por mim porque Deus não me atende. Ora por mim porque Deus não me ouve. Mas isto foi na altura em que eu ainda não era cristã, eu só era crente, não é? Agora, eu peço oração, sim, há momentos que eu fico fraca, eu fico cansada, eu preciso de ajuda também em oração. Então, eu digo também aos irmãos na fé, ora por mim, mas não porque Deus ouve mais aquela pessoa do que a mim. Não, isto aí eu já não acredito. Mas prontos, esta é uma das maneiras que os falsos profetas tentam nos manter presos a eles, não é? O acreditar que só através deles é que nós vamos conseguir receber as bênçãos do Senhor. Outra coisa é uma frase que eles gostam muito de dizer, abençoa-me para que tu sejas abençoado. Abençoa-me que o Senhor vai te abençoar 2 vezes, 3 vezes mais. Isto é outra mentira, é outra artimanha do inimigo que nós logo podemos identificar um falso profeta. Nesta mesma igreja que eu estive, era uma igreja que faziam muitos propósitos e eu queria participar destes propósitos. Na altura eu estava a orar, a lutar ainda pelo meu casamento e eu queria que a minha bênção fosse a união com o meu marido, que não houvesse o divórcio, que não houvesse que não houvesse a separação. Prontos, era para isso que eu estava a lutar, era esta a minha bênção. Então o que é que aconteceu? A igreja tinha feito um propósito em que eu queria participar, em que havia esta história, abençoa-nos, abençoa a igreja de Deus, a casa do Senhor, que é para tu seres abençoada também e receberes a tua bênção. Só que eu não tinha dinheiro para abençoar a casa do Senhor. Então o que é que eu fiz?
eu vendi as roupas do meu filho que já não lhe serviam. E com aquele dinheiro, então, eu queria abençoar a igreja, amigos. O que aconteceu? Eu participei de uma feirinha que costumam fazer assim nas ruas com coisas usadas, com uma obreira desta igreja. Esta obreira é brasileira, a igreja fala português, né? Esta obreira foi uma das pessoas que eu digo que Deus trouxe até mim por um tempo e depois separou outra vez. E eu acredito também que foi para ter esta experiência também, não é? Esta obreira participou, ajudou-me nesta feirinha que eu fiz para receber, para ter algo para abençoar a casa do Senhor. E enquanto eu estava naquela feira, veio um senhor ter comigo e começou a ver as coisas que eu tinha para vender. E ele viu então um casaquinho branco que eu tinha lá para vender do meu filho. Ele perguntou quanto é que era o casaco, eu disse-lhe, acho que eram 8 euros para aí, não me lembro ao certo, mas prontos. Ele olhou para a carteira e não tinha dinheiro que chega. Ainda perguntou se eu podia fazer mais barato, tudo isso em alemão, né? Só que a pessoa que estava comigo ia traduzindo. Perguntou se eu podia fazer mais barato e eu queria, só que esta pessoa, esta obreira que estava comigo, disse assim, Marisa, não te esqueças que isso é para o teu propósito com Deus. Não te esqueças que isto é para tu abençoares a casa do Senhor. Assim, tu também vais receber a tua bênção. E eu fiquei a olhar para o Senhor e disse, infelizmente não posso fazer mais barato. O homem foi-se embora, não é? E eu fiquei lá, só que aquela situação mexeu bastante comigo. E eu, entretanto, virei para esta obreira e disse, sabes uma coisa? Para mim é igual se eu vou receber esta bênção ou não. Eu vou agora ver se encontro este senhor. Eu fiquei o tempo a olhar para ele, ele deu ainda uma volta na feira, olhava para a carteira e pronto. Houve uma altura que eu perdi-lhe de vista. Então eu disse para a senhora, para esta obreira, eu vou ver se o encontro, eu vou-lhe vender o casaco por mais barato, pelo dinheiro que ele tiver, e vou-lhe dizer que ele também pode levar todas as outras coisas que servirem ao filho dele. E ela olhou para mim e disse assim, olha, tu é que sabes, mas depois não vais ter dinheiro para abençoar a casa do Senhor. Eu fui atrás deste senhor e eu não o vi mais. Eu voltei para casa com aquele casaquinho e com as outras coisas e eu não tinha vendido. E desde aquele dia, durante anos, meus amigos, isso aconteceu há mais ou menos 12 anos atrás, ou 13. Prontos, há um bom tempo atrás, e durante muitos anos eu só conseguia pedir ao Senhor perdão por aquele ato que eu fiz. Eu nem conseguia acreditar que eu tinha feito tal coisa, não é? De ver que uma pessoa estava numa feira a comprar roupas de inverno ainda por cima. Era um casaquinho de inverno, branquinho, de lã, quentinho. E não tinha dinheiro nem para comprar uma roupa em segunda mão e eu disse simplesmente não, porque eu queria abençoar a casa do Senhor. Eu pedi muito, durante muitos anos, ao Senhor que me perdoasse por este ato e eu orei durante muitos anos, até hoje, quando esta história, quando esta experiência vem à minha cabeça, quando eu me lembro deste Senhor, até hoje eu oro para Ele e eu peço a Deus que lhe abençoe e que lhe dê dinheiro suficiente para ele comprar as coisas que ele quer para os filhos dele, novas ou até mesmo usadas, porque não é vergonha comprar coisas usadas, não é? Mas que ele tenha dinheiro suficiente para ele, para os filhos dele e para abençoar outras pessoas. E aí terminou esta experiência. Agora, o que eu vos quero dizer com esta história é: vocês acreditam mesmo que para eu receber uma bênção de Deus, eu teria somente que abençoar aquela igreja? E foi aí neste momento que eu comecei a abrir os meus olhos e a dizer, não, isto não está certo, porque Deus com certeza não se agrada ao ver que eu vejo uma pessoa que não tem dinheiro para comprar algo para o seu filho, ainda por cima para o inverno, e o inverno aqui é tão frio, não é? E não tem dinheiro e eu digo não, porque eu preciso de dar este dinheiro à igreja, que é para receber algo de Deus. E foi aí então também que Deus começou a mostrar no meu coração
o que é o verdadeiro evangelho, não é? O que é abençoar para que tu sejas abençoado? É abençoar de coração, é abençoar aquele que está necessitado, é abençoar aquele que chega até ti, para que tu o possas abençoar, não é? E foi aí, com certas experiências deste tipo, que eu disse não a este evangelho, que eu disse não a esta denominação, não a estes falsos profetas, que pegam em alguns versículos da Bíblia e distorcem a palavra, para que as pessoas que sem entendimento da palavra acreditam, porque na verdade são versículos bíblicos, mas não é aquilo que está a dizer. Eles tiram os versículos do contexto, não é? E aproveitam-se destes versículos. E foi assim que eu, com estas e outras experiências, disse não a este evangelho. Entreguei-me totalmente ao Senhor. Senhor, eu estou aqui. Eu acredito que tu estás em todo lado. Que para eu ser liberta, tu podes me libertar onde tu quiseres. E não onde estas pessoas estão. Para tu me abençoares, Pai. Eu não tenho que abençoar uma igreja, uma certa denominação. Eu quero abençoar aqueles que tu trazes até mim, para que eu os abençoe. Amigos, eu dei muito dinheiro, eu abençoei muito aquela denominação, mas eu nunca fui abençoada. O Senhor nunca me tinha deixado, né? Foi na altura que eu estava sozinha, o Senhor nunca me tinha deixado. Mas receber as bênçãos como eles diziam que eu iria receber, nunca recebi. E eu comecei a ser abençoada, assim, quando eu comecei a abençoar as pessoas por amor, por vontade de abençoar, de agradar aquelas pessoas, de agradar ao Senhor, sem pensar em receber algo por troca. Aí começaram sempre a chover bênçãos na minha casa, graças a Deus. Como eu já vos disse há um tempo atrás, em uns outros vídeos, pessoas, e não foi a primeira vez, não é? De pessoas que me põem dinheiro no meu correio sem eu saber quem são estas pessoas. Quando eu ainda estava internada, amigos, eu uma vez pensei, não, eu agora vou ter que sair da clínica, porque já estava em um tempo muito longo, 12 semanas eu estava lá, na altura devia ter para aí umas 9 semanas, mas eu pensei, o tempo está cada vez mais longo, eu recebo o dinheiro, né, social, mas o dinheiro das gorjetas eu não recebo, e este dinheiro vai-me fazer falta. Então eu pensei, eu vou acabar agora com o meu tratamento, eu precisava ainda de fazer terapias pelo trauma que eu passei, mas eu pensei, eu preciso do dinheiro. Na altura, eu também precisava de um laptop novo. Parece que Deus está-me sempre a dar laptops, mas prontos. O meu filho tinha ido para o 5º ano e ele precisava de um laptop. Então eu pensei, o dinheiro das gorjetas estão a faltar, eu já tive terapia suficiente, né? Eu já estou bem, então eu vou sair agora da clínica. E o que é que aconteceu? Num fim de semana, enquanto eu vinha para casa, foi uma pessoa da igreja me buscar na clínica e o meu chefe me telefonou e disse para mim: Marisa, está aqui um envelope para ti no correio do meu trabalho. Está aqui um envelope para ti com o teu nome, mas sem morada e sem o nome da pessoa que mandou. Eu queria saber o que é que eu faço agora com este envelope, porque o meu chefe, ele não é só meu chefe, ele é um grande amigo que Deus me deu, é uma pessoa que me apoia bastante e ele tinha ficado responsável pelas minhas cartas. Ele tinha ficado com a chave do meu correio, né, para ver as cartas, e ele me levava as cartas também para a clínica. Só que aquele envelope foi posto no correio do meu trabalho, com o meu nome. E eu disse para ele: olha, abre o envelope e vê o que é que tem lá dentro. Então ele abriu o envelope e lá estavam 350 euros para mim. E mais uma vez, foi a primeira vez que eu tinha recebido dinheiro assim pelos correios, não é? Que Deus me abençoou. Quando eu comecei a ver que eu não preciso de abençoar os outros para que Deus me abençoe.
não é? Então é muito importante, sim, nós abençoarmos os outros, principalmente quando nós temos, não é? Mas não, e também quando nós não temos, mas nós conseguimos abençoar. Às vezes com uma pequena quantia, com algo para comer, com uma palavra, com algo para vestir, não interessa, mas nós podemos abençoar, nós devemos abençoar as pessoas, mas não com o interesse de que através disso e por isso o Senhor vai nos abençoar. E isto é uma das estratégias que estes falsos profetas usam. Abençoa-me, abençoa-nos, que é para Deus te abençoar. É mentira. Não caiam nesta estratégia, não caiam nesta mentira. E mais uma estratégia é ameaçar as pessoas, fazer com que elas tenham medo de confrontar com a verdade, com a palavra. Elas fazem com que as pessoas só se sintam seguras, não é, dentro daquele grupo. Porquê? Porque eles não pregam a palavra como está, eles não pregam a verdade. Então é muito importante para eles que as pessoas se mantenham ali presas e para que as pessoas não tenham os seus olhos abertos, porque é a verdade que liberta, é a verdade que nos transforma e que nos faz livres, só que esta verdade não é pregada. E então é claro que estas pessoas querem e tentam até fazer com que as pessoas que lhe seguem fiquem presas somente nas palavras, na verdade, que na realidade é uma mentira, que elas pregam. Uma outra característica dos falsos profetas é que eles acrescentam novos ensinamentos na palavra, ensinamentos que não são bíblicos, ensinamentos baseados em suas experiências próprias, em seus sonhos, em seus conceitos, em suas visões, e eles não aceitam quando a pessoa então refuta com a palavra e diz, então mostra isto através da palavra. Eles acham-se irrefutáveis e depois vem muito com esta frase, não toques no ungido do Senhor. Amigos, os profetas eram aqueles do Antigo Testamento, não é? Agora há o dom da profecia. O Senhor fala conosco através de profecias. Claro que fala. Ele já falou comigo também através de profecias. Mas a profecia é usada para quando? Para exortação, edificação ou consolação, não é? Então, se há alguém que está sempre a receber profecias, o tempo todo a receber profecias, isso quer dizer que esta pessoa não está na presença do Senhor, porque quando nós estamos na presença de alguém, então não precisamos de mandar recados para outra pessoa, não é? Se eu estou aqui com o meu filho e eu quero dizer algo ao meu filho, eu não lhe vou mandar um recado, eu digo-lhe diretamente. Agora, se o meu filho estiver longe de mim e eu estiver a falar com alguém que está com ele, então eu vou mandar um recado através daquela pessoa, não é? E é assim que o Senhor faz. O Senhor nos exorta, sim, quando nós estamos a sair do caminho dele, quando nós estamos a fazer algo falso, então ele usa alguém com as suas profecias para nos exortar. Ei, tu estás errado, cuidado, volta para os caminhos do Senhor, não é? Ou então quando tu precisas de uma consolação, quantas vezes que nós estamos tão fracos, tão caídos, que nós praticamente estamos desacreditados, não que a nossa fé tenha morrido, mas que nós começamos a nos sentir sozinhos, então vem aquela palavra de consolo. Ei, o Senhor não te esqueceu, o Senhor tem-te nas mãos dele, tu és preciosa para Deus, continua, não desistas, não desistas. E aí o Senhor usa também alguém para nos consolar, ou para a nossa edificação, não é? Nós estamos nesta caminhada, nós estamos a querer estar cada vez mais parecidos com Deus, e Ele usa pessoas para nos edificar, para edificar a nossa fé. Agora, alguém que esteja constantemente a receber profecias, a ir atrás de profetas, a ir atrás de pessoas
pessoas para ver o que é que Deus tem para falar com ela. Então quer dizer que esta pessoa não está na presença do Senhor, porque o Senhor fala conosco diretamente. Quantas vezes é que eu já não perguntava coisas ao Senhor e Ele me respondia diretamente. Eu nunca fui atrás de profecias, nunca. E é assim, quando o Senhor quer falar contigo através de outra pessoa, quando o Senhor quer usar alguém em profecia para falar contigo, então Ele usa. Nós não precisamos de andar atrás dos profetas. Os profetas de Deus vêm ter conosco. Todos aqueles que são realmente cristãos, que receberam a Jesus, que têm o Espírito Santo, podem ser usados para falar contigo, ainda que eles não tenham o dom de profecia. Ou será que nós vamos mesmo pensar que Deus, se Deus tem algo para falar conosco, Ele vai deixar de falar conosco porque não está ao nosso lado alguém que tem o dom de profecia? Vendo que nós estamos em comunhão com outros irmãos que têm o Espírito Santo e que podem falar conosco também. Não vamos correr atrás dos profetas, não vamos correr atrás de profecias, porque também há aqueles que profetizam e até pode ser que aconteçam as coisas que eles dizem, mas aquela palavra, aquela profecia não vem do Senhor. Quantas vezes é que nós já não vimos isto? Pessoas que quebram a cara, não é? Porque vão atrás de profecias, porque querem ouvir Deus a falar com ela, quebram a cara e depois não assumem a sua responsabilidade, né? E dizem que a culpa foi do profeta. O profeta é que deu uma falsa profecia. E é isso que acontece quando nós vamos atrás de profecias. Quando o Senhor quer falar conosco, Ele fala conosco pessoalmente até, mas ainda que Ele queira mandar recados, Ele também vai mandar recados. O que aconteceu também já comigo, uma vez eu estava a passear com uma amiga minha, uma amiga que eu já falei várias vezes aqui nos meus vídeos. Nós estávamos a conversar sobre uma coisa que não tinha nada a ver com o que de repente ela me disse. Eu fiquei um tempo fora, sem ir à igreja. Um dia eu conto-vos porque que eu saí da igreja que eu estava e como foi que eu saí de lá, se eu saí chateada, se eu não saí chateada, vou-vos contar. Mas pronto, durante um tempo que eu estava sem ir à igreja, eu estava a orar e a pedir ao Senhor que me mostrasse qual é a igreja certa para mim, né? Que eu não queria ficar sem congregar. Então um dia eu estava a passear com a minha amiga e a conversar coisas aleatórias que não tinham nada a ver com aquele tema. E ela virou-se para mim e disse: Marisa, eu acho que aquela igreja é a igreja certa para ti. Tu devias experimentar aquela igreja. Vai lá, pode ser que gostes e eu acho que vai ser a igreja onde tu vais te sentir bem. Eu olhei para ela, eu não disse nada, eu não disse que ela tinha sido usada por Deus, eu nem fiz um comentário sobre aquilo. Eu disse: tá bem, então eu vou lá ver. E depois, no domingo a seguir, eu fui lá ver, experimentei e estou lá até agora. Por isso, quando Deus quer falar conosco, nem é preciso muito alarido. Não é preciso as pessoas virem a gritar: porque eu sou profeta de Deus e eu te digo assim diz o Senhor. Não. Porque o Senhor é calmo, Ele tem uma voz mansa, Ele fala contigo e aquilo testifica no teu coração: sim, esta palavra vem de Deus, não é? Então vamos nos manter com os nossos olhos abertos ao verdadeiro Evangelho. A palavra de Deus mesmo nos ensina a nós termos cuidado, a nós provarmos os espíritos, não é? Para que nós não sejamos enganados. E mais uma coisa, muitas vezes se ouve por aí: mas esta pessoa tem muitos frutos, não é? Tu estás a ser atingida por causa dos teus frutos. Olha os frutos que dá. Amigos, na Bíblia não está escrito que as árvores más não vão dar frutos. Não, não. Na Bíblia está a dizer: pelos frutos conhecereis a árvore. A árvore boa não pode dar maus frutos, assim como a árvore má não pode dar bons frutos. Ou seja,
tanto a árvore boa como a árvore má dá frutos. Não está a dizer, olha, que a árvore má não vai dar frutos. Não, não. A árvore má também dá frutos. E é por isso que nós temos que estar muito atentos. Porque normalmente são até as árvores más que dão mais frutos. Porque elas pregam um falso evangelho. O evangelho que toda a gente quer ouvir. Um evangelho falso, que não fala do arrependimento, que não fala de matar o seu eu, que não fala do caminho estreito, da porta estreita, que não fala da salvação, do amor, da graça de Jesus. Por isso, estas árvores más dão sim muitos frutos, só que não são os bons frutos que deveria ser como a árvore boa. Então, como é que nós vamos poder distinguir a árvore, se é boa, se é má? Pelos frutos. Os frutos da árvore boa é o amor, a mansidão, a longanimidade, paciência, paz, fé, mansidão. Estes são os frutos de uma árvore boa. E da árvore má, inveja, ingratidão, maldade, vingança, raiva, ira, tudo aquilo que é mau, não é? Vanglórias, né? As pessoas querem se mostrar, eu sou boa. Ninguém que realmente esteja a pregar o evangelho vai dizer, olhem para mim como eu sou boa, olhem para mim como eu sou usada. Não, as pessoas dizem, olhem para Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é aquilo que nós devemos seguir, não é? Mas está aquela árvore má que quer que as pessoas olhem para ela, e os seus frutos são pessoas carregadas, são pessoas que são agressivas, que não têm compaixão, que só dão as coisas com o intuito de receber, não é? Que não conseguem suportar uma crítica, são pessoas cobiçosas, são pessoas más, porque a árvore é má. Por isso, vamos ter cuidado quando nós vemos que uma árvore está a dar frutos, não é? Porque o dar frutos não quer dizer que a árvore seja boa. Na palavra do Senhor nós podemos ler: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, nós podemos ver que há muitas pessoas que profetizam, sim, que expulsam demônios, sim, que fazem milagres, sim, mas não são do Senhor, não estão com o Senhor. Por isso, vamos pedir sabedoria e discernimento espiritual a Deus, para que nós não sejamos enganados e andemos no caminho, o caminho, a verdade e a vida. Profecias. Qual é a profecia maior que nós queremos ainda do que as profecias que estão na Bíblia? Na Bíblia está escrito, todo aquele que crer em mim com o seu coração e com a sua boca me confessar será salvo, não é? Então,
Qual é a profecia mais que nós podemos querer? Além do que aquilo que já está na palavra. Vamos ficar com a palavra, vamos crer naquilo que já está escrito. Vamos continuar a nossa caminhada no caminho certo. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Até a próxima vez, até a próxima caminhada com Deus. Tchau!